Bom dia a todos, um excelente sábado para todo mundo. Vamos entrando e começando. Vamos entrando, vamos entrando aos poucos. E hoje nós vamos retomar alguns assuntos que falamos na semana passada. Vamos retomar alguns assuntos que falamos na semana passada. A nossa ideia é, de alguma maneira, estar reforçando o que nós já contextualizamos em outro momento, exatamente sobre esse momento que a Oi vive, né? E, em especial, falarmos da importância, vamos dizer assim, da importância dos minoritários se organizarem. A gente está batendo nessa tecla porque a gente entende que isso é muito importante. Eu quero lembrar que na semana passada eu trouxe alguns pontos de uma entrevista com o diretor jurídico do IBRACE, lá do Rio de Janeiro, e naquele momento ficamos com uma frase que eu acho que é bem relevante para a gente refletir. Os minoritários, eles são fracos porque são minoritários, essa é a lógica. Mas se eles se unirem, eles podem se tornar majoritários. Então, é essa união que pode fazer uma grande diferença nesse movimento que a gente tem procurado estimular aqui. Curiosamente, eu não vejo os outros canais que falam sobre Oi, né, aderirem a essa iniciativa. Eu julgo que seria muito importante que as pessoas que têm canais no YouTube, que falam sobre Oi de forma recorrente, que elas procurassem estimular esse movimento. Os minoritários da Oi, a Oi tem uma característica, boa parte dos seus acionistas são pessoas físicas, e essas pessoas físicas, uma grande, imensa maioria, possui aí, vamos dizer, um despreparo muito grande, enquanto investidores, enquanto experiência do ponto de vista de investimento em bolsa de valores, de entendimento sobre o universo empresarial. Então, o desconhecimento é muito grande. Então, acaba sendo presas fáceis para os especuladores. Estamos com uma ação que está abaixo de R$1, e qualquer ação, na verdade, abaixo de R$3, ela é uma ação que sofre movimentos especulativos. E a Oi ela vem sofrendo já há bastante tempo na mão dos especuladores. Em especial, esses especuladores eles estão operando com os contratos de aluguel de ações. E aí veja, quem está alugando as ações? Os acionistas da Oi, óbvio. Os grandes operadores que estão pegando ações e trabalhando com essas ações por meio de locação, estão tomando as ações para locação dos acionistas da Oi. Então, são esses acionistas, esses mesmos acionistas que ficam desesperados porque a ação não anda, esses mesmos acionistas que ficam criticando a diretoria da empresa, esses mesmos acionistas que ficam apavorados com essa volatilidade do papel, que estão apavorados com a possibilidade de um grupamento de 50-1, são esses mesmos acionistas que estão permitindo que haja mais de 700 milhões de papéis locados nesse momento. E é impossível o papel da Oi andar para cima com esse nível de locação de ações. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem disse isso recentemente foi o Luiz Barzi, e eu vou trazer uma vez mais essa fala dele, porque eu julgo que é interessante a gente escutar uma vez mais o que ele nos falou recentemente. Então, eu queria mais uma vez passar esse vídeo do Luiz Barzi falando sobre esse momento da Oi da locação dos papéis. Olhando a relação das ações locadas,
Essa semana o CNJ liberou acesso ao Sniper, a nova ferramenta de busca de bens na execução. Eu vi que a Oi tem 670 milhões de ações locais. O nosso mercado não tem estrutura para suportar uma pressão de 670 milhões vendendo em um só pregão. Bem, eu estou cansado de comentar essa falta de isonomia, não é isso? Da pessoa física com os fundos, não é isso? Os fundos, eles têm esse privilégio, que é um privilégio odioso, na verdade, não é? Além de serem isentos, os fundos, eles é que têm o potencial para poder locar as ações, porque eles utilizam o quê? Utilizam o acervo do fundo para poder garantir essas locações, entendeu? E locam posições extraordinárias. Ainda hoje, olhando a relação das ações locadas, eu vi que a Oi tem 670 milhões de ações locais. O nosso mercado não tem estrutura para suportar uma pressão de 670 milhões vendendo em um só pregão. Por isso é que as coisas são irreais. Recentemente, nós tivemos também uma outra empresa chamada Instituto Brasileiro de Seguros, que teve cerca de 370 milhões de ações locadas, isso, e prejudica a imagem da empresa. Essa distorção de cotação prejudica a imagem da empresa. Então, eu digo o seguinte, grande parte das empresas que são alvos dessas locações, e essas locações são jogadas no mercado, elas têm seu preço distorcido, elas estão num preço real. Muitas delas são preços que são muito mais atrativos do que se poderia imaginar. Então é isso, quer dizer, a gente tem aí um movimento de distorção, um movimento irreal. Então eu vejo muita gente hoje preocupada, né? A ação despencou, vai a zero. Olha, pode ir a zero, mas pelo menos do zero não vai passar, né? Do chão ela não passa. Daí em diante, provavelmente vai começar a subir de novo. Porque veja, o que acontece se a ação for a 1 centavo? Absolutamente nada acontece com a empresa propriamente dita, né? Isso não afeta a empresa em nada. A empresa segue fazendo o seu trabalho, segue o curso natural do seu planejamento estratégico, da execução, fazendo ligação de fibra, fazendo trabalhos de modernização de sua estrutura, trabalhando na parte de tecnologia, trabalhando na parte de conectividade, desenvolvendo projetos, procurando ganhar novos clientes, novos mercados. É isso, a empresa está fazendo exatamente isso. E as pessoas ficam preocupadas com essa flutuação. Essa flutuação, para mim, ela é completamente descontextualizada. Essa fotografia que a gente tem hoje dessas ações da Oi, elas são completamente distorcidas. É isso que o Bassi falou e que eu acredito. Nós estamos diante de um quadro de distorção. Para quem acredita na tese da Oi, isso eu estava conversando na quinta-feira com uma pessoa que faz mentoria comigo, e eu estava falando exatamente isso. Se a pessoa acredita na ideia da empresa, ela sabe que a empresa, o jogo para a empresa ainda nem sequer começou. Quando começa o jogo para a Oi? Esse jogo para a Oi, do ponto de vista de nova empresa, começa exatamente quando ela sair da recuperação judicial. E isso ainda nem sequer aconteceu. Isso ainda nem sequer aconteceu. Então, para mim, tudo que acontece nesse período pré-saída da recuperação judicial, do ponto de vista de cotação, é irrelevante. Não tem a menor relevância para mim enquanto investidor, né, que estou acreditando no case da empresa. Então, isso não me abala, isso não me perturba, né?
o que é importante observar? Essa empresa esteve cotada a 2,50, essa Oi, ela esteve cotada a 2,50. Num período anterior a uma série de questões que ainda precisavam evoluir e acontecer. E os investidores acreditavam que ela valia 2,50. Hoje ela está abaixo de 50 centavos e ela é uma empresa muito melhor do que aquela que custou 2,50 no passado. É uma empresa que ultrapassou muitos outros riscos potenciais e que não convive mais com eles nesse exato momento. Então, aquela empresa que tinha o valor de 2,50 foi uma empresa que ainda não tinha tido a aprovação do CAD para a venda do imóvel, não tinha tido a aprovação da Anatel para a venda do imóvel, não tinha tido a conclusão da venda da Infraco, né? Aquela empresa estava muito mais distante da saída da recuperação judicial. E o nível de risco àquela época era infinitamente superior ao de hoje. E ainda assim, essa empresa de hoje, que é melhor do que aquela que chegou a valer 2,50 no mercado, essa empresa de hoje ela está precificada infinitamente abaixo dos 2,50, né? Muito abaixo dos 2,50, e é uma empresa que está muito mais fortalecida do que aquela que valia 2,50 no passado. Isso demonstra que o racional do investidor ele é completamente suscetível a influências, a questões emocionais e a irracionalidade do mercado, porque o mercado ele tem um quê de irracionalidade que em determinados momentos fala muito alto. Então, é isso que justifica muitas vezes essas quedas excessivas, descontextualizadas, que não refletem a realidade da empresa, e a gente precisa aprender isso, porque isso acontece com todas as empresas. Essa semana eu fiz um vídeo e eu comentei, por exemplo, a Netflix. A Netflix, nos Estados Unidos, no primeiro semestre, ela corrigiu 70%. Fazia algum sentido aquela correção da Netflix? Em absoluto. Zero de sentido. O que se justificou? Que a queda era em função de um cenário econômico desafiador, porque o mundo poderia enfrentar uma guerra mundial, porque a pandemia de Covid estava descontrolada na China, que o Federal Reserve poderia subir os juros como se não houvesse amanhã nos Estados Unidos, e a empresa em si tinha perdido 1.200.000 clientes. Então, eles entendiam que isso era uma catástrofe. Em 6 meses, a Netflix perdeu 1.200.000 clientes. Acontece que ela divulgou agora o balanço do terceiro trimestre. Em 3 meses, ela conseguiu 2,4 milhões de clientes, ou seja, o dobro do que ela perdeu nos 6 meses anteriores. Aí a ação já tinha subido mais de 20 e tantos % desde que saiu o balanço. Ou seja, o mercado ele é irracional, ele é neurótico, ele é esquizofrênico e ele é manipulado, porque tem aí as raposas no mercado. As raposas plantam boatos, as raposas plantam volatilidade. Não se esqueçam do Larry Fink, da BlackRock, que ele dizia: a mídia financeira vive de volatilidade. Mas eu diria mais, quem alimenta a mídia financeira, quem coloca as notícias na mídia financeira são os jornalistas? Eu acho que não. Muitas vezes são grandes investidores, muitas vezes são especuladores, muitas vezes são pessoas que querem desovar suas ações, que querem fazer as ações corrigirem para que eles possam vender na alta e depois comprar na baixa. Existem esses movimentos que você só percebe depois de muito tempo de mercado, né? Eu costumo dizer que eu tenho 16 anos de bolsa, completei esse ano. E eu já perguntei aqui outro dia, quem você conhece que tem 16 anos de bolsa? Mais de 10 anos de bolsa? São poucas as pessoas que têm longevidade na Bolsa de Valores brasileira. E isso mostra resiliência, isso mostra o que o Breda fala do saber sofrer na Bolsa de Valores, né? Porque longevidade significa experiência, significa conhecimento adquirido, significa capacidade de suportar a dor, porque somente essas pessoas assim vão chegar a ficar 10, 12, 14, 15, 20, 30 anos na Bolsa de Valores, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, dito isso,
eu coloco dessa forma, que esse momento é um momento de absoluta distorção. Não nos esqueçamos que se alguém vende, do outro lado alguém compra, então a gente não sabe hoje quem está comprando, a gente sabe quem está vendendo, mas não sabe quem está comprando. Ainda não sabemos, né, porque às vezes as compras são graduais, são feitas aos poucos para não chamar a atenção. E ao mesmo tempo, o que é importante a gente olhar para frente? Nós temos como datas super importantes à nossa frente o 9 de novembro. Temos o 9 de novembro, que vai ser a divulgação do balanço do terceiro trimestre da Oi. Eu diria que esse é o balanço mais importante do ano, porque vai ser o primeiro balanço da nova Oi. Ele vai ser um balanço mais limpo. Mas não confundam, ele ainda não é um balanço perfeito do ponto de vista de fotografia. Por quê? Porque essa fotografia que vem, ele já vai ser um balanço mais limpo, sem o imóvel, sem a parte de fibra da Vital, mas esse balanço, ele ainda sofre os impactos do carregamento de uma dívida. Então, essa dívida vai continuar distorcendo o balanço. Então, eu preciso, de alguma maneira, entender de que esse balanço está sendo distorcido pelo efeito da dívida. Então, a gente precisa dar ainda um recorte dentro do balanço da Oi e tentar olhar mais para o operacional, sem os efeitos da dívida. Olhar o operacional sem os efeitos da dívida, porque a dívida vai distorcer. Então, eu preciso dar um recorte, tirar a dívida do contexto e olhar o operacional. E aí eu preciso olhar a capacidade de faturamento dessa empresa, e qual é o custo que essa empresa tem para rodar, o seu operacional. Mas e a dívida? Bom, a dívida ela vai ser equacionada. Vai ser equacionada lá na frente, não vai ser no curto prazo que ela vai ser equacionada na sua integridade, né? O que a gente vai ter, o que a gente vai perceber é que a dívida já reduziu bastante, né? Ela chegou no passado a 85 bilhões de reais, a dívida da recuperação judicial, né? Era 65, trazida a valor presente 85 bilhões, porque tinha moeda estrangeira dentro dessa dívida e a maior parte era moeda estrangeira. Então, 85 bilhões. E tivemos mais 22 bilhões de multa da Anatel, que caíram para 7 bilhões e pouco, mas chegou a 22. Então, se você somar uma coisa com outra, você chega a uma dívida total de 107 bi. Essa dívida de 107 bi, hoje, ela foi trazida a algo em torno aí de 21 bilhões, mais ou menos. De 21 bilhões, mais ou menos. Considerando as multas também da Anatel. Então, veja, temos que aguardar o balanço, dar uma olhada no balanço, fazer esse recorte, olhar mais o operacional da empresa para tentar projetar a empresa no futuro, né? A dívida da Oi ela vai ser melhor equacionada com vendas de outros bens que tem pela frente, né? Temos ainda a negociação aí das torres, que ela vendeu agora, que ainda falta uma autorização da Anatel. Existe aí a venda da parte da televisão para a Sky, que é mais um recurso que vai entrar, somando um com o outro, são mais de 2,3 bi, né? E nós temos também a questão da arbitragem, que é algo que está ainda aí, vamos dizer assim, na fumaça, né? Não tem concretude ainda, mas existe aí uma arbitragem, e a gente não sabe o que é que vai dar essa arbitragem. Pode ser favorável a Oi em alguns bilhões. O presidente da Anatel disse que não há nada a pagar. Então, os discursos são muito distintos entre a autoridade pública e a iniciativa privada. Vamos esperar. Vem agora, no final do ano, já algum indício sobre essa arbitragem com relação à Vivo. A Vivo vai ter já, talvez, uma parcial da arbitragem sendo divulgada. E aí a gente vai ter uma ideia, porque a arbitragem da Oi vai caminhar um pouco nessa direção do que a Vivo estiver evoluindo, né? Então, há coisas ainda a se esperar. Tem o IPO da Vital, o IPO da Vital é que vai fazer com que a Oi capitalize-se para reduzir ainda mais a sua dívida, que deve ficar em torno de uns 4 bi e jogada para o longo prazo. Então é isso
que eu enxergo, é isso que eu imagino. Então, há de se ter paciência com relação à questão da dívida, e o mais importante é entender que ela saiu de 107 bi e hoje está na casa dos 20, e isso é ótimo. Isso é ótimo, é isso que a gente tem que entender. E que há de se dar tempo ao tempo para que essa dívida se equacione. Agora, o operacional da empresa é que a gente tem que jogar todo o nosso radar em cima dela, no operacional. Então, no dia 9 a gente tem o balanço, dia 10 o presidente vai falar, o Rodrigo Abreu, ele não tem falado, né? Desde a proposta do grupamento ele sumiu, então ele não fala. Isso é natural, né? Quando os presidentes não querem falar sobre temas que são polêmicos, eles somem do circuito, e é o que ele está fazendo. Não há nada de errado nisso, do ponto de vista do que a gente vê em relação a outras empresas. Os presidentes das empresas, eu já falei isso aqui em outros momentos, né? As diretorias das empresas, elas não tomam decisões olhando para a Bolsa de Valores. Esse é um engano coletivo que muitos cometem, né? Acham que os executivos olham o que acontece na Bolsa, estão preocupados com a cotação. Olha, isso não passa na agenda do dia deles. Eu garanto a vocês, porque eu tenho 30 anos trabalhando com grandes empresas e com alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração. Então eu sei o que eu estou falando. Isso não é a agenda da alta administração das empresas. A cotação da empresa na Bolsa de Valores não passa pelo dia a dia deles. Eles estão focados em resultados. Na live de amanhã eu vou falar um pouco sobre isso e mostrar um vídeo onde a gente percebe muito claramente o Rodrigo Abreu falando sobre isso, né? Então, a gente vai perceber isso, de que o foco da empresa é a execução, é o planejamento e execução. Não tem nada a ver com bolsa. É ganhar mercado, inovar, desenvolver tecnologia, qualificar as equipes, expandir os seus produtos, seus serviços. Esse é o foco de uma empresa, né? E é natural que a diretoria, o presidente, estejam focados nisso, né? E não ficar toda hora tendo que vir a público para falar sobre as bolsas, sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações da empresa na Bolsa de Valores. Desculpa, isso não faz o menor sentido. Então, é natural e normal. Agora, o que nos difere enquanto investidores? Existem os grandes investidores e os pequenos. Nós somos os pequenos. O que é que nos difere dos grandes? Os grandes têm acesso aos executivos das empresas. E por que têm acesso? Porque são grandes. Então, é aquela ideia do que os tubarões andam com os tubarões exatamente por isso, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, a Cogna. A Cogna é uma empresa hoje que não está no radar dos pequenos investidores. Os pequenos investidores não estão muito olhando para a Cogna, achando que a Cogna vale muita coisa. Que ela estava aí na casa dos R$2, subiu, foi para 3, e muita gente não está entusiasmada com Cogna. Pois bem, mas tem dois grandes players que estão. O fundo de investimentos do Henrique Breda e do Luiz Alves já está com 15% de participação na Cogna. Ou seja, tem assento dentro da Cogna. Ele hoje participa das reuniões de conselho da Cogna. O outro é a BlackRock, já está com 10% de posição. Os dois juntos já têm 25%. Então, eles juntos, eles participam, vamos dizer assim, do planejamento da empresa, eles podem colocar pessoas dentro do conselho, eles podem influenciar nas decisões, né? Eles sabem o que vai acontecer nos próximos anos antes de nós sabermos o que vai acontecer. Essa é a grande diferença. Então, os majoritários, os sócios controladores, os sócios relevantes, eles são sempre privilegiados porque eles têm esse trânsito dentro da organização. Eles são recebidos, eles tomam café, eles almoçam, eles viajam juntos, eles fazem visitas, passam 2, 3 dias visitando a empresa, e assim ele tem em primeira mão informações altamente relevantes para a tomada de decisão deles e adquirirem mais ações ou não daquela empresa, né? Já o mercado, a gente fica de fora da empresa, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, nós não sabemos o que está acontecendo lá dentro, os minoritários não sabem. A gente acompanha a empresa por meio de notícias. E muitas dessas notícias, às vezes, são distorcidas, são manipuladas, atendem a interesses ocultos que a gente não conhece.
e muitas vezes são sem nexo, são notícias completamente sem sentido, né, e que são colocadas com base em tentativa de fazer sensacionalismo ou o que quer que seja, né? É isso que a gente precisa entender. Mas, de novo, os minoritários eles serão sempre minoritários isoladamente. Mas se eles se articulam, se eles se unem, eles podem deixar de ser minoritários e se tornar majoritários. Isso exige união, isso exige mobilização. Estamos falando sobre isso há meses atrás. Meses atrás nós falamos sobre a importância dos acionistas da Oi se organizarem. E que eu curiosamente percebi, depois de umas dois ou três vídeos que eu fiz falando sobre esse tema, foi que não houve adesão, não houve interesse de boa parte do público aqui do canal Viver de Renda. Então eu disse, o assunto não tem interesse, paciência, cada um segue sua vida do jeito que quer. Por outro lado, até procurei, à época, algumas pessoas que são donas de canais no YouTube e sugeri que houvesse uma mobilização em torno desse tema, também zero de aderência. Não vou citar aqui os canais, mas zero de aderência. Então, de novo, quer dizer, as pessoas falam sobre a empresa, mas não estão preocupadas em organizar a base de acionistas, não estão preocupadas, pelo visto, em criar uma cultura de acionista ativo que defenda os seus direitos, que defenda a sua participação e que possa adquirir uma maturidade. Maturidade como nós vemos nos Estados Unidos. Não foi da noite para o dia que os Estados Unidos chegou a esse nível cultural, né, em relação ao mercado financeiro. Hoje você tem 54%, 58% da população americana investindo em ações. Boa parte por meio de fundos de ações, porque a maioria dos americanos entende que não é fácil investir em bolsa, então eles preferem confiar um fundo de investimentos, um fundo de ações, o seu dinheiro. Mas 15% desse universo aí de acionistas que investe, desse público americano que investe em ações, 15% investe diretamente. De toda sorte, o que chama a nossa atenção é que há uma maturidade no mercado americano. Então, o acionista ele cobra a empresa, ele cobra as instituições reguladoras. Se houver algo contraditório, algo que fira o direito desses acionistas, ele procurará a justiça estará aberta para acolher essas denúncias, será célere e rápida para punir as empresas. Na semana passada, a gente falou sobre o IRB, que aqui agora o IBRACE está movendo uma ação civil pública, né? Fizemos uma entrevista com o diretor jurídico, o Gabriel, falando sobre esse case. Mas veja, quer dizer, é uma mobilização depois que o dano foi causado, né? Quando a gente fala da importância de ter um grupo de minoritários, é porque isso é um trabalho preventivo. Antes de um dano acontecer, a partir do momento que você participa mais da vida da empresa, você tem condições de, vamos dizer assim, entender o que está acontecendo antes de você ser prejudicado. Então, é esse o sentido. Mas, de toda sorte, ainda assim, vale a pena reforçar que é importante essa iniciativa no Brasil contra o IRB, porque isso é muito comum nos Estados Unidos. Citamos, inclusive, um case que a gente fez vídeo já há muito tempo atrás, mostrando a semelhança da Enron nos Estados Unidos com o IRB no Brasil. As duas empresas fizeram coisas semelhantes, né? Eram duas queridinhas do mercado, o IRB era uma queridinha no Brasil, a Enron nos Estados Unidos, só que, óbvio, a Enron num patamar de bilhões de dólares acima do IRB. Mas, de qualquer modo, fizeram fraudes contábeis, induziram o público, os acionistas, ao erro, né? Fizeram fraudes contábeis, manipulações contábeis. O que aconteceu no Brasil com o IRB? Até aqui nada, salvo a ação que despencou, foi para a Bacia das Almas. E a diretoria que se afastou, a antiga. Mas punição exemplar houve? Não houve. Ressarcimento aos acionistas que viram as ações despencarem e ir para a Bacia das Almas. Houve alguma? Até agora não.
punição aos executivos para que eles não possam tocar novos negócios em bolsa de valores. Houve? Não, eles estão soltos e estão fazendo o que querem, né? Abrindo novas empresas, falando em IPO na bolsa e por aí vai. A empresa que fazia a auditoria da IRB foi punida? Não, também não. Nos Estados Unidos, o que aconteceu com a Enron? A Enron não existe mais, ela desapareceu. Seus executivos, todos foram presos. As vítimas da Enron foram indenizadas. E a empresa que fazia a contabilidade da Enron, a auditoria, a Arthur Andersen, fechou também. Então, isso mostra a dinâmica americana, como é diferente da brasileira. Mas lá os Estados Unidos, sim, e daí? Não era assim no passado, eles foram se tornando assim. É a mesma coisa no Brasil, nós não somos assim, mas podemos nos tornar algo próximo dos Estados Unidos. Mas para isso é preciso mobilização. Ficar de braços cruzados não vai nos levar a lugar algum, isso tenham certeza. E para falar sobre isso, a gente vai convidar o Ricardo Mauro, ele que é inscrito aqui do canal, e ele começou a me provocar sobre essa temática, né, do grupo de minoritários, despertou o interesse dele, ele vem sempre se manifestando, tanto no Instagram como aqui também no YouTube, e ele está correndo atrás, está correndo atrás, já criou um grupo no Facebook, me pediu, a gente vem conversando e eu disse, olha, eu vou abrir um espaço para que você fale um pouquinho sobre o que você anda fazendo, divulga esse grupo que você está criando no Facebook, e conhecendo ele, conversando com ele, percebi, ele me contou uma história que ele teve no município dele com relação a uma outra empresa da área aí de saneamento, né, e que é um case bem interessante, que mostra o poder da mobilização, que mobilizar vale a pena, a despeito da incredulidade de muitos, que de vez em quando eu fico vendo aqui algumas mensagens no canal, pessoas dizendo, esquece isso não vai dar em nada. Mas se a gente faz acontecer, sempre vale a pena, né? Então eu acho que é uma história interessante que ele também vai poder contar aqui para vocês. Então eu vou chamar ele aqui e a gente vai, nessa segunda parte da nossa live, exatamente ter essa conversa com o Ricardo. Só um instantinho. Olá, Ricardo, bom dia, tudo bem? Olá, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer poder estar participando aqui de uma live com você. Você está falando de onde, Ricardo? Eu falo de Divinópolis, Minas Gerais. Olha só, temos muitos mineiros no canal Viver de Renda. Divinópolis. Fica em que região de Minas Gerais, Divinópolis? Aqui é a região centro-oeste de Minas. Com certeza deve ter um canal com mais de 30 mil inscritos, deve ter mais inscritos aqui da minha cidade. Muito bom. E me conta uma coisa, você está investindo em Bolsa de Valores há quanto tempo? Fala um pouquinho sobre essa experiência de investidor. Clóvis, eu sou bem novo no investimentos no mercado de capitais. Eu comecei bem na pandemia. Se eu não me engano, 2020. Acho que foi em abril de 2020. Tá. Então, assim, é um espaço pequeno, mas já deu para aprender muita coisa. Sim, foi um momento rico de aprendizado, né? A gente teve ali vários circuit breaks em março, né? E vimos ali um cisne negro, né, de alta plumagem fazer os mercados mundiais desabarem. Né? Não foi fácil para quem entrou na Bolsa antes bem ali, e foi muitas pessoas que entraram bem durante a pandemia, no começo da pandemia. Sim. Assim, esses daí foi forjado no susto. Porque foi um aperto muito grande, né? A pessoa que entrou ali, e já a pessoa com, sei lá, um mês só de bolsa, deu o patrimônio dela aí pela metade. Sim. Porque quem já tinha mais tempo de bolsa já entendia, né? Que não, a bolsa ela varia para cima, mas ela varia para baixo também. Sim. Mas a pessoa que tem pouca experiência e acabou de entrar, foi um grande aprendizado. E me diz uma coisa, e aí você começou, então, aí nesse período de 2020,
De lá para cá, então, você já está aí com 2 anos de Bolsa de Valores, né? Como é que você sente a sua evolução? E uma outra questão, você se preparou para entrar na Bolsa ou se jogou na Bolsa? Como é que foi isso? Não teve preparo, Cláudio. Não teve preparo. É a característica da maioria dos investidores brasileiros, eles se jogam. Porque quando você vê aquelas oportunidades, pessoal, gente, na renda fixa está pagando praticamente que nada, que isso vai multiplicar o meu capital durante um ano inteiro de investimento. E na Bolsa eu vi ali a oportunidade de ganhar 10% em um único dia. Imagine, a pessoa que está chegando agora e vê uma oportunidade daquela. Então, ela já parte direto para a prática. Ela pula muitas etapas, né? Ao invés dela falar assim, não, vou colocar um pouquinho, vou entender como que funciona o mercado, vou buscar aprender mais, aprender com as pessoas certas, né, que vão me orientar nisso. Eu acredito que boa parte dos acionistas, pessoa física, pulou essa etapa aí, já foi direto para a prática. Isso é um comportamento que se repete, porque isso aconteceu comigo lá atrás, quando eu comecei a investir, estou falando aí de 2006, e hoje você fala desse mesmo comportamento, né, nos dias atuais. Ou seja, é um comportamento que se auto-repete com o passar dos anos. Todo mundo continua agindo da mesma forma, o que é uma pena, porque eu acho que as pessoas precisam, antes de botar o pé na bolsa, se preparar um pouquinho, para entender algumas coisas, entender essa coisa da volatilidade, entender que a renda variável é diferente da fixa, né? Ela varia, sobe, desce, precisa entender essa dinâmica, porque sobe, porque desce, quando comprar uma ação, né? Que temos que comprar não na alta, mas na baixa, né? As pessoas na baixa ficam apavoradas, ficam com medo de comprar, né? Então, a gente agora, por exemplo, estava vivendo agora uma correção, estávamos com 100 mil pontos, 98 mil pontos a Bolsa recentemente. Era o momento de entrada, mas eu via muita gente com quem eu conversava no canal, no Instagram, as pessoas com medo, né? Então parece que é tipo um viés psicológico, né? Porque se está caindo, eu não vou comprar. Ah, não, está subindo, aí eu vou comprar. Ele faz o contrário, né? Ele entra no contra-fluxo. Então é isso, quer dizer, você precisa entender um pouco essa dinâmica, porque se você não entende, a chance de errar é muito grande. E eu costumo dizer, logo quando eu criei o canal Viver de Renda, foi um pouco para dividir isso, essas lições que eu tive na vida, né, que eu fui entendendo, eu quis compartilhar um pouco isso, né, nesses mais de 1.700 vídeos aí que a gente publicou nesses 2 anos, mas a ideia é essa, quer dizer, mostrar que para tudo você precisa de preparo. Então, eu dou até em alguns vídeos lá no início do canal, esse exemplo bem simplório. Se você vai sair com um carro, você tem que fazer um dever de casa antes. Você antes tem que aprender a dirigir o carro, né? Você não vai pegar o carro e ir para a rua sozinho sem saber sequer como passar marcha, né? É um negócio louco isso. Então, beira a irresponsabilidade. Então, você tem que fazer um dever de casa, você tem que fazer uma preparação para poder, então, dirigir, né? É isso, e as pessoas não fazem, infelizmente na Bolsa não fazem, e geralmente está errado. A chance de dar certo é muito remota. Dinheiro não é brincadeira, né, Cláudio? E aí o pior é esse, né? Porque na Bolsa você está se expondo ao risco de perder o seu dinheiro, né? O dinheiro que você conseguiu guardar, que você conseguiu economizar. Tem gente que vende um imóvel e põe na Bolsa. Eu fiz isso, mas fiz isso depois de quebrar, não fiz antes, né? Ainda bem, que eu fiz na hora certa, que eu julguei que era mais adequado. Mas muita gente acaba se endividando e, de repente, escolhe as coisas erradas, escolhe o momento errado e perde, porque vende no prejuízo, né? Então perde, realiza a perda, né? Porque, por enquanto você não vendeu, apenas você tem uma desvalorização. Mas na hora que você vende, não, aí você efetivou uma perda. E aí pode ter perdido tudo, pode ter jogado fora uma vida, que foi um pouco como eu me senti quando eu quebrei na Bolsa, né? Eu contei essa semana sobre isso, como eu quebrei na Bolsa de Valores em 2008, né?
Mas então, dito isso, quer dizer, você não se preparou, mas você foi testado aí durante 2 anos na Bolsa, e como você se sente hoje depois desse período aí de experiência? E o tempo vai amadurecendo o investidor. Uhum. A pessoa vai... Eu vivi muita coisa na Bolsa. Sim. Quem Isso é entrou ótimo. no momento Isso é da ótimo. pandemia... E outra, além de eu ter entrado no momento da pandemia, eu investi numa empresa do case da Oi. Tá. Então, assim, você já Você só começou... investiu em Oi ou investiu em outras empresas? Eu investi em outras também, mas depois passei a investir 100% em Oi. Mesmo contra as recomendações, fui 100% em Oi. Uhum. Então, você imagina, eu já fui do primário ao PhD, porque a pessoa que passou por tantas situações, como foi o case da Oi, não é brincadeira, não. Quem assistiu ali, audiência de julgamento no CAD, aquilo ali, acho que metade do acionista passou mal do coração. Aquilo foi um filme de terror. Uhum. Assistir uma audiência daquela. A Anatel também é a mesma coisa. A gente ouviu ali verdadeiros absurdos, né? O que acontece na máquina pública. Sim. Tem sido um belo estudo de caso, né? Eu escolhi a Oi para fazer estudo de caso, né, exatamente por isso, porque ela é muito rica do ponto de vista de aprendizado, né? A gente tem uma aula de tudo com a Oi, né? A gente tem uma aula do que fazer, do que não fazer, a gente tem uma aula de Brasil, de como funcionam os órgãos públicos, né, os agentes públicos. Recentemente eu voltei a falar sobre isso, né, do acordo agora da dívida com a Anatel, né? Quer dizer, a Oi, ela teve que assumir uma redução de dívida de 55%, porque a Anatel e a Advocacia Geral da União não se propuseram mais a renegociar o que tinham negociado anteriormente. Mas existe uma lei que permitiria ela chegar aos 70%, e isso não foi suficiente. Então, aí você poderia dizer, bom, mas o governo vai agir dessa forma dura com todas as empresas. Aí a gente vai olhar a empresa do grupo do Fernando Collor de Mello, né, o grupo Arnon de Mello, lá em Alagoas, em recuperação judicial, e um outro agente público, o BNDES, dá 70% de desconto na dívida por conta da recuperação judicial e por conta da lei que permite os 70%. Então, é um negócio de louco, né? Quer dizer, o mesmo governo, porque estamos falando do mesmo governo, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, no BNDES, agiu de uma forma com a empresa do Fernando Collor de Mello. E o governo Bolsonaro, no caso da Anatel, agiu de outra forma com a Oi. E aí fica aquela dúvida, mas que ela é gritante, né? Não é uma dúvida, porque ela grita, então ela se revela. O que faz com que as decisões sejam diferentes da Anatel e do BNDES? Ao meu ver, só tem uma diferença. É a figura do Collor de Mello, de um lado, e a não existência de nenhum político do outro lado. É isso. Então, o cara é ex-senador, ex-presidente, ele tem influência com a turma da política. A decisão vai ser de um jeito. O outro lado não tem hoje nenhuma influência com a turma da política. Vai sofrer, vai tomar uma pancada na cabeça. Pronto, é isso. Isso é Brasil. Isso está certo? Não. Mas quem está indignado com isso? Quem está se mobilizando contra isso? Quem é que está indo lá na página do presidente cobrar ele? Quem está indo na página do ministro das Comunicações cobrar? Quem está denunciando isso, botando a boca no balão? Quem está provocando a imprensa para discutir isso? Porque, veja, até o Ministério Público de Alagoas, eu trouxe isso agora recente, está pedindo a extinção da recuperação judicial por fraudes. Então, veja, é isso aí que a gente vê. Isso é Brasil. Mas eu acho que a gente não pode ficar fazendo vistas grossas para essas coisas. A extinção da recuperação judicial, você fala das empresas do grupo do Collor, né? Exatamente. Eles não querem que continue a recuperação judicial, eles querem pedir a suspensão da recuperação judicial e que seja decretada a falência da empresa. Então, o Ministério Público de Alagoas está tomando uma outra posição em relação a esse caso, porque eles estão dizendo que houve fraude durante a recuperação judicial. Isso teve de canto a canto.
Você como que pôr 2 pesos e 2 medidas, né? Pois Se a é, gente aí você for tem analisar o impacto social que tem no país, a as empresa do empresas do Collor e a grupo empresa da Collor, Oi, uma né? Oi, olha, fora de De cogitação. contexto, né? É. Então, Então é porque é é dinheiro público é lamentável, a mesma coisa, né? é Tipo assim, lamentável, é se é o lamentável. dinheiro do BNDES, se é o dinheiro que está indo para a Anatel, é tudo um dinheiro, só o dinheiro Sim, público. sim. E estamos falando de um mesmo período de governo. Não estamos falando, não, esse aqui foi no caso, foi do governo Temer, e aqui agora foi no governo Bolsonaro. Quer dizer, aí você tem 2 governos, aí você poderia justificar que cada um tinha uma linha de raciocínio. Mas não, estamos falando do mesmo governo. A mesma lei que deveria pacificar a decisão, né? E mesmo assim, o mesmo governo, a mesma lei, as decisões são diferentes. Isso é impressionante, é impressionante. E mais impressionante que ninguém abra a boca, ninguém pressione, ninguém diga nada, entendeu? Porque se a Oi parou de contestar, provavelmente ela deve ter recebido um aperto do governo lá da parte da Anatel, dizer, ó, não insista que vai ser pior, porque isso eles fazem bastante, né? Dizer, ó, não me perturbe mais, porque senão eu posso lhe prejudicar ainda mais. Então é isso. Vamos lembrar que naquela época ainda não tinha tido a decisão da Anatel favorável à venda da Oi Móvel, né? Na hora que foi fechado esse acordo. Então poderia ter complicado ainda mais a vida da Oi. Isso eles fazem, de forma recorrente. Isso é governo. A gente precisa entender que o governo faz isso. Agora, esse governo e todos os governos, todos os políticos, são eleitos pela sociedade brasileira. Então, é a sociedade brasileira que precisa cobrar a mudança. Não podemos esperar que eles sejam os autores da mudança. Tem que vir da gente. Mas isso ainda é um longo deserto para ser atravessado. Mas você tem uma história interessante de mobilização aí na sua cidade, que eu queria que você contasse essa história para mostrar que vale a pena tomar uma atitude. Conta aí para a gente. Olha, como eu falei no início aqui da live, eu sou de Divinópolis, que é uma cidade do centro-oeste de Minas. E aqui na cidade, quem é a concessionária de distribuição de água é a empresa Copasa. Ela atende mais cidades também em Minas Gerais. E essa empresa vem cobrando a taxa de rede de esgoto, coleta e tratamento de rede de esgoto, há mais de 12 anos. E, pasme, ela está cobrando essa taxa há mais de 12 anos, sendo que ela nunca tratou a rede de esgoto da cidade. A rede de esgoto é jogada no rio, polui o nosso rio, e ela está 12 anos cobrando tratamento de esgoto dos moradores. Seria um serviço que ela não faz. Ela tem um projeto. Então, seria mais justo ela falar assim, o projeto vai ser executado em 2030, então, a partir de lá, a gente começa a cobrar, então, a taxa. Para a gente já captar os investimentos necessários para a gente implementar isso na cidade. Mas ela já está 12 anos, imagina o que ela já não captou de recurso em 12 anos, é muita coisa. 12 anos é uma vida. São quantos habitantes aí em Divinópolis? Eu creio que hoje deve estar em torno de 250 mil habitantes. É uma cidade relativamente grande. E isso é assim, vez ou outra a gente via o Jornal da Cidade abordando esse tema. As pessoas ficavam assim, frustradas, né? Ficam com raiva. Mas botar a mão na massa para fazer alguma coisa, ninguém fazia. Aquela pessoa que tem um sentimento de impotência, né? Tipo assim, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Uhum. É aquela pessoa que adormece com isso. E as pessoas vão se acostumando, né? Certa feita eu vi uma frase sobre isso, dizendo assim, as pessoas se acostumam com as coisas do jeito que elas são. Por isso é tão difícil mudar. Se habituam. Né? Aquela frase infeliz. Sempre foi assim. Quando no início, quando eu comecei essa manifestação, eu falava, isso nunca vai dar certo. Sim, isso lhe causou indignação e você resolveu, então, se mexer. E aí você fez o quê, exatamente? Pois é, aí eu fiquei indignado, mas não engoli essa indignação, ou seja, eu não interiorizei isso, eu coloquei isso para fora.
Ótimo. Porque, apesar de eu sempre ver que o canal de televisão da cidade, né, o jornal local, falava sobre o problema da Copasa, que faltava água, que estava trocando o hidrômetro, que o consumo estava vindo bem maior, que não fazia o tratamento de esgoto da cidade. Tipo assim, eles focavam no problema e não focavam na solução. Então, não adianta a gente focar nos problemas, que não é o problema que vai resolver o problema. O que vai resolver, o que vai ser botar à frente contra o problema é a solução dele. Sim. Então, me focava na solução. Qual que é a solução para esse problema? O que a gente tem que fazer? Então, eu entendi que eu precisava fazer uma manifestação, mobilizar mais pessoas na cidade, para a gente cobrar do prefeito, cobrar das autoridades da cidade uma posição, uma solução para esse problema, que isso não dava para aceitar mais. Cobrar um percentual tão alto de coleta de rede de esgoto, sendo que a empresa nunca prestou esse serviço. E aí você começou a fazer o quê? Eu parti com as redes sociais, comecei a divulgar no Facebook, naqueles vendas de garagem, e o pessoal foi se aderindo, porque muita gente também estava revoltada. Sim. E quando o número cresceu, aí eles me chamaram para ceder um espaço de meia hora na rádio, na principal rádio da cidade. E eu fui e falei, estamos fazendo um abaixo-assinado assim, assim. E quem quiser participar, vai lá, assina o abaixo-assinado, para a gente mostrar a nossa indignação. E muitas pessoas compareceram, muitas. Legal. A gente até conseguiu uma audiência com o prefeito da cidade, uma audiência que ocorreu na prefeitura. Porque aí o movimento começou a ficar famoso, né? Porque aí já ficou conhecido. O jornal da cidade também quis me entrevistar. Por conta dessa iniciativa, né? Aí o prefeito chamou para conversar. Chamou para conversar. Agora eles já estão maiorzinhos, cresceram. Agora tem que dar mais atenção. Sim. E acabou que isso envolveu até o Ministério Público da cidade. Tá. Agora o Ministério Público passou, no início desse ano, a chamar os moradores para apresentar as suas contas, há quanto tempo que estão cobrando, para calcular quanto que eles estão pagando aí de taxa de rede de esgoto. Vamos somar isso a valor presente. O que daria esses 12 anos de contribuição se a gente for colocar a valor presente? Então, tipo assim, vai sair mais caro do que a obra. Então, a empresa está levando mais. Sim. E graças a esse movimento, que começou com uma pessoa só, foi comigo, que é você. Hoje o prefeito, ele rescindiu o contrato com a Copasa. Olha aí você. Nós estamos esperando agora uma nova licitação para ver outra empresa para atender a concessão de água de abastecimento na cidade. Então, é uma coisa que no início as pessoas falam assim, isso aí é coisa de gente sem noção. A gente nunca consegue. Você vai tirar a Copasa de Divinópolis, como você acha que você vai conseguir fazer isso? E deu certo. Muito bom. Olha, eu fico feliz em ouvir essa história, porque eu acredito muito nisso, nessa capacidade da gente mudar as coisas. Toda a minha experiência é na área empresarial, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com donos de empresas, com presidentes de empresas, que me diziam isso o tempo todo. A gente não pode aceitar as circunstâncias que se apresentam para nós. A gente precisa criar as circunstâncias que a gente necessita. Né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, você não pode ficar aceitando o que aparece à sua frente. Você tem que criar o que você deseja. Então, aprendi isso no mundo corporativo. É um ambiente que raciocina muito dessa forma. As grandes empresas, elas raciocinam muito desse jeito. E por isso mudam, né? Por isso transformam o mundo, transformam com suas inovações, com suas tecnologias, com seus produtos, com seus serviços, né? Por isso que as empresas são, vamos dizer assim, a mola propulsora das grandes transformações do mundo. Exatamente por este perfil, de não se aquietar, de não se acomodar, de não se sentir travado diante das dificuldades. Hoje eu recebi uma mensagem de um inscrito do canal
essa semana, aliás, acho que foi na quinta-feira, ele mandou uma mensagem dizendo, durante muito tempo em minha vida, eu só olhava o lado vazio do copo. Depois que eu comecei a te acompanhar, passei a olhar o lado cheio. E isso mudou minha vida totalmente. E é isso, porque no meio empresarial a gente é treinado para isso, para olhar o lado cheio. Você falou, qual a solução? Né? Isso é cultura empresarial. Olha que legal isso. Qual a solução? E você disse, as pessoas ficam muito no problema. É verdade. A sociedade, de forma geral, é assim, fica agarrada com o problema. No meio empresarial, a gente é treinado para perguntar, beleza, esse é o problema. Ok, e a solução, qual é? Essa é a pergunta que interessa no ambiente corporativo. É isso que nós estamos procurando, né? Exato. Qual é a solução? Então, esse case seu é maravilhoso, fico feliz por você ter vindo aqui falar sobre ele, porque é uma história real, né? E eu acho que as histórias servem de referência para outras pessoas. De repente, outras pessoas estão vendo coisas absurdas em outros lugares, em suas cidades, e que, de repente, passam a ser inspirados por essa história sua a fazer algo também. E é muito bacana. Mas não satisfeito com essa história, você também começou a ficar indignado aí com a questão dos minoritários da Oi e resolveu também se mexer. Me conta aí um pouquinho, quando foi que você começou a pensar nessa coisa dos minoritários, em que momento isso começou a ser uma preocupação sua, e qual foi a sua evolução desde então e o que é que qual é o seu momento hoje? Né? Olha, Cláudio, eu acho que isso foi uma evolução. Sim. Eu tive o privilégio de ser inscrito do canal Viver de Renda, acho que desde os primeiros 200 inscritos. Tá, então, que legal. Eu entrei no canal quando você ainda fazia os seus vídeos na varanda. Você não usava os óculos ainda para gravar os vídeos. Sim. Então, foi 2 anos de aprendizado. Então, muito disso, inclusive essa manifestação que eu fiz na cidade, foi através do canal Viver de Renda que mudou a minha atitude, mudou a minha forma de pensar. Que legal. Então, veio através disso. E com relação à empresa Oi, você sempre falava isso desde o início do canal, há 2 anos atrás, que o investidor ele tem que tomar uma atitude de investidor. Sim. Porque hoje em dia o valor no mercado de capitais ele mudou, ele se distanciou muito do que originalmente ele deveria ser. Uhum. E quando uma pessoa compra uma ação, que você sempre fala, ela não está comprando uma combinação de letras e números. Isso. Ela está se tornando sócia de uma empresa. Então, ele tem que se sentir, de fato, um sócio de uma empresa. Então, foi através disso, buscando esse sentimento, me sentindo, de fato, um sócio da empresa, que vinha toda essa indignação. Ficava indignado, por exemplo, com o que aconteceu naquelas audiências do CAD, da Anatel, aquilo revoltou. Aquilo foi um verdadeiro filme de terror, né? Porque a gente ouviu ali, por exemplo, o conselheiro Braido falando, o Sérgio Ravagnani, falou assim, não, a Oi não está com problema de caixa, não, porque ela está fazendo investimentos bilionários. Isso. Gente, pessoas assim, maduras, né? O conselheiro Braido, a gente vê que, infelizmente, as pessoas ali que estão ocupando uma posição tão importante para a sociedade e que não tem maturidade nenhuma, acho que não tem maturidade no adolescente. E se você for sopesar o que seria a quebra da empresa Oi, o que isso acarretaria? Mais de 1.300.000 acionistas, pessoas físicas. Aquela empresa gera renda para milhares de famílias que dependem da Oi para sobreviver. Sim. Um quadro de credores enorme, aí o conselheiro, e geralmente a palavra conselheiro nos dá referência que é aquela pessoa sábia, né? Quem dá conselho é uma pessoa sábia. E a gente maturidade, vê né? Que é aquela pessoa que não tem uma maturidade emocional para julgar. E aquelas pessoas que não têm o mínimo de entendimento da área empresarial.
Porque olha para você ver a frase, que não, a empresa não está com problema de caixa, ela está fazendo investimentos bilionários lá na Vital. Então, se tivesse, e para você ver, o CAD nada mais é do que um órgão que vai julgar coisas importantes para o mundo empresarial. Sim. E eles não têm noção do mundo empresarial. Porque se tivesse ali, sabe, a empresa está numa condição difícil, mas ela entende que para ela sobreviver, ela precisa fazer investimento. Não adianta vender tudo e pagar a dívida e ela vai viver agora do quê? É o circo dos horrores, né? Nossa, eu assisti a live, né, naquela audiência, falei, nossa, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo. Você mesmo falou uma coisa dessa. Teve um momento que ele falou assim, não, olha, se a gente não aprovar a venda da rede móvel, o juiz tem condição de resolver a situação. Então, o que ele fez? Aí ele lavou as mãos, como se diz, aí já não é comigo, eu estou atendendo o critério técnico, que é meu, e o resto, o juiz de recuperação judicial, ele dá os pulos dele, ele se ajeita lá. Então, isso indigna muito. Sim. Então, a partir disso, eu comecei a cobrar bastante, por exemplo, na página da Anatel. Todo dia eu estava lá, mandando mensagem, falando da questão social, do aspecto social que a empresa cumpre, né, a Oi. Sim. E mandava e-mails para os membros, né, dos conselheiros ali da Anatel. Mandava e-mail, conversei muitas vezes com a secretária do Emanuel Campelo, do Vicente de Aquino, do Baigorre. Então, eu me sentia, de fato, um acionista da empresa. Parabéns. Uma pessoa que tinha que defender seus interesses. Sim, perfeito. Então, foi a partir disso que começou toda essa movimentação. Nós fizemos, primeiramente, um abaixo-assinado, acho que muitos aqui no canal vão se lembrar. Sim, eu lembro. Uma representação contra, né, a Anatel. E agora nós estamos fazendo um acordo de acionistas minoritários, né? Um grupo para reunir esses acionistas que têm interesse nesse tema. E você assistiu às lives do fim de semana passado, que a gente falou com o Gabriel, do Ibrace? Você chegou a ter contato com ele? Eu nunca perdi um vídeo no canal. Você chegou a ter... assistir tudo. Você chegou a ter algum contato com ele para entender um pouco o que ele está fazendo? Eu tive muito contato. Depois daquele seu vídeo, eu procurei o Gabriel, ele me ajudou muito nas orientações, porque eu não sou advogado, e ele passou muitas orientações a respeito da gente formar isso daí. E se conseguisse, vai ser o primeiro grupo na história da Bolsa de Valores no Brasil, porque isso nunca aconteceu. Um grupo de minoritários dessa forma. Nem na Petrobras, porque muitos já viram o noticiário, né? Falam, olha, foi feito um acordo de minoritários, foi criado um grupo de minoritários na Petrobras, mas na verdade não é isso o que vem à mente. O que eles fizeram lá não foi o que a gente está tentando fazer, é reunir milhares de CPF com posições pequenas, para que a gente tenha uma influência maior, né? Uma representatividade maior perante a empresa. Então, o Gabriel nos ajudou muito orientando como conduzir isso daí. E hoje você criou também uma página no Facebook. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu entendi que é um espaço para que quem tiver interesse, que eu vi que você estava trocando mensagem com muita gente do canal e tudo mais, é um espaço que eu entendi que quem tem interesse em participar da criação desse grupo de minoritários deve ir para essa página do Facebook, é isso? Isso. O primeiro passo para a gente tirar essa ideia, né, simplesmente do campo das ideias, e conseguir algo concreto, de fato, fazer esse acordo de minoritários, primeiro a gente precisa se organizar em um grupo. Sim. Porque uma vez reunido dentro desse grupo, fica mais fácil a gente passar as orientações para ajudar, de repente, aquelas pessoas que vão ter dificuldade em poder aderir a esse grupo, para a gente poder fazer, de repente, vídeos explicativos. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Vai funcionar assim, assim, assado. Então, eu criei um grupo no Facebook,
o grupo chama Acordo de Acionistas Minoritários da Empresa Oi. Tá. Então, eu sugiro que o pessoal que tenha interesse em participar desse grupo, fazer parte desse acordo de acionistas, que procurem esse grupo no Facebook. E este não é um grupo de interação. Tá. A gente observa que quando se torna um grupo de interação, desvia muito do propósito. Então, as pessoas não vão estar postando coisas nesse grupo. Ele tem como finalidade a gente conseguir fazer esse acordo entre os minoritários. Então, lá nós estamos reunindo as pessoas e depois, quando já tiver tudo pronto, né, definido como que vai ser esse acordo, a gente passar a orientação para esses acionistas que têm interesse em fazer parte desse grupo. Certo. Muito bom. E hoje você está em que momento com relação a essa articulação? Qual é o seu momento de hoje, desde que você começou aí a se mobilizar em relação a essa temática dos minoritários? Olha, Clóvis, eu tive muito contato com a B3, com a CVM, com o Gabriel de Brito, que é o diretor jurídico lá do Embrace. Estou também tentando um diálogo com a Abradim, que é a Associação Brasileira de Investidores, e o progresso, a construção disso aí tem sido feita à base de marcha e contramarcha. Porque sempre quando a gente avança, aí pensa bem, olha, e se isso aqui não der certo, talvez a empresa não aceite isso daí. Então, uma das orientações do Gabriel, do Embrace, foi que seria muito bom se nós conseguíssemos agendar um horário com o RI da Oi. A gente conseguisse marcar uma reunião com a relação de investidores da empresa Oi. Que nesse diálogo vai ficar mais fácil a gente definir, mostrar a proposta, falar assim, olha, os minoritários eles desejam se reunir. Se até as ações da Oi vão se agrupar, por que o minoritário não? Uhum. Então, o minoritário precisa disso aí também. Até para ele poder entender mais, né, dentro da empresa. Então, seria muito bom. Eu estou em Minas Gerais. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, isso seria... já estaria mais avançado, né? Mas seria muito bom se a gente marcasse uma reunião com o RI da Oi, para a gente poder ter uma clareza maior e algo assim mais definido. Porque a empresa, a Oi que vai definir muita coisa. Como que esse acordo tem que ser estabelecido? O que ela vai considerar necessário para esse acordo ser legítimo, né? Para a gente poder fazer essa representação aí dos minoritários. Eu olhando de fora, o que é que eu vejo? Eu acho que tem dois momentos aí muito bem, vamos dizer assim, muito bem definidos. Eu acho que o primeiro momento é o momento de se criar um grupo. Não é o acordo ainda, é o grupo. Um Isso. Grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. Uhum. Então, eu acho que essa página do Facebook atende a esse propósito, né? Isso. De criar um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é constituir um acordo entre os acionistas minoritários da Oi, para que esse grupo possa se fazer representar dentro da Oi, para ter voz e para estar, vamos dizer assim, acompanhando mais proximamente o que acontece com a Oi e quais são os planos da Oi, possa ouvir mais, ter uma escuta qualitativa e ter uma fala qualitativa, porque é isso que acontece com os grandes investidores. Os grandes investidores, eles têm uma fala qualitativa e uma escuta qualitativa. Por quê? Porque eles estão dentro da empresa, porque eles vão para dentro da empresa. Os minoritários não vão. Então, para que eles se tornem majoritários, eles precisam se agrupar. Então, eu acho que esse é o primeiro momento, é tentar fazer uma mobilização e depois vou pedir que você divulgue de novo o nome da página que você criou, para que quem tem interesse em fazer parte desse movimento de tentar constituir um acordo de minoritários da Oi possa te procurar nessa página.
Isso feito, isso começando a ganhar corpo, começando a ganhar vida, aí sim, eu acho que o grupo pode pensar em provocar uma reunião lá no Rio de Janeiro com o RI da Oi. Mas eu acho que o grupo precisa já estar mais, vamos dizer assim, visível do ponto de vista objetivo. Porque, por enquanto, o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo um jovem, o Ricardo Mauro, com uma ideia baseado já na sua própria história anterior em sua cidade, de que conseguiu fazer uma mobilização, chamar a atenção, aglutinar pessoas, então tem uma experiência prática, objetiva, e que agora quer fazer isso dentro de uma base acionária da Oi, que é muito diluída, são muitos CPFs e pessoas muito despreparadas e pessoas muito espalhadas por esse enorme Brasil, né? Então, tentar criar primeiro o grupo, juntar algumas pessoas e, a partir daí, começar a definir exatamente quais são as bases da proposta que vocês vão levar adiante, e aí sim, na hora que isso estiver mais ou menos, não 100% definido, mas na hora que tiver 60%, 70% de definição do que vocês se propõem, aí eu acho que está na hora de bater na porta da Oi para uma conversa. E aí alguém, talvez, que esteja no grupo, no Rio, possa fazer essa ponte, né? Isso. Até porque seria mais difícil, tipo assim, como é que eu vou conseguir, de repente, marcar uma reunião com o RI da empresa, e a empresa, o representante lá fala assim, olha, tudo bem, você está falando que você está vindo aqui, que você está representando esses acionistas minoritários. Você vem em nome deles. Mas quantos acionistas você reuniu? Isso, exatamente. Tipo, não vou falar mentira, não posso dizer, não, no canal do Clóvis tem tantos seguidores, no outro canal tem tanto. Eu acho então, que a legitimidade para ir lá é só depois que esse grupo já tiver articulado, constituído, sim, já com, vamos dizer, não é o acordo ainda, é o grupo. Sim. Você tem uma base de pessoas, temos 1.000 pessoas que somadas têm não sei quantos milhões de ações da Oi. Pronto. Isso. Essas 1.000 pessoas já são uma voz mais forte do que só a sua, né? Então eu acho que é isso aí. Então tem um passo anterior a uma possível reunião com a Oi. Então é fundamental esses acionistas já estarem reunidos para a gente, depois desses acionistas já reunidos, pleitear isso junto à empresa. Sim. Isso vai depender muito da Oi, isso passa 100% pela Oi. Sim. Aceitar, né, ver quais são os critérios de elegibilidade para isso daí ter validade, né, esse acordo de acionistas. Perfeito. Muito bom. E qual, de novo, o endereço aí da página, para quem quiser entrar no Facebook? Acordo de acionistas minoritários da empresa Oi. É um grupo fechado. São feitas 2 perguntas, basicamente, lá. Se a pessoa é um acionista da empresa Oi e se ela, de fato, está interessada em fazer parte desse acordo de acionistas. Então, em respondendo essas 2 perguntas com sim, a pessoa entra nesse grupo, que é um grupo fechado. Muito bem. Olha, eu fico feliz em ter te conhecido, né? Pessoalmente, não, agora em vídeo, né? A gente já se falava por mensagens no canal e no Instagram. Fico feliz por ter tido essa oportunidade de te conhecer agora em vídeo. Quero te dar os parabéns pelas suas iniciativas, né, em sua cidade, com relação aí à questão da água, e agora a sua disponibilidade em estar estimulando esse movimento. De novo, uma longa caminhada começa com o primeiro passo, e alguém tem que dar esse primeiro passo. E é o que você está fazendo. E é o que você está fazendo, alguém tem que dar esse primeiro passo. E quem se sentir motivado em aderir a isso, por favor, procurem o Ricardo, façam essa adesão à página que ele divulgou, porque eu acho que o acionista ele precisa incorporar, né, a sua condição de sócio. O sócio é isso, você é sócio de uma empresa,
Então, você vai questionar o seu outro sócio, o que é que está sendo feito naquela empresa, você vai questionar se aquilo que está sendo proposto é o melhor para a empresa, você vai, de alguma maneira, estar mais a par do que está acontecendo na sua condição de sócio, né? E é isso que o brasileiro ainda não acordou, não despertou para isso, o significado de ser sócio, né? Ele pensa que está comprando só aquelas letras e números ali da ação, né? Vale 3, ele comprou isso. Não, ele comprou um pedaço da Vale, ele se tornou sócio da Vale. Então, óbvio, como minoritário, isoladamente, o cara só tem ali 1.000 ações da Vale. Ele é muito pequenininho, mas começa a aglutinar isso com outras pessoas. E, de repente, essas 1.000 ações se somam a milhares de outras ações e isso se transforma em 6, 7, 8% do capital social da Vale. Opa, você já começa a ter relevância. E na hora que você tem relevância, você pode bater na porta da empresa e dizer, olha, eu estou com um grupo de acionistas, nós temos 8% das ações da sua empresa e eu quero participar do dia a dia da empresa, eu quero participar mais ativamente, eu quero saber o que é que vocês estão planejando, o que vocês estão executando, quais são as suas ideias com relação ao futuro da empresa, porque as suas decisões vão afetar o meu capital. O que vocês decidirem que for bom, minha ação vai valorizar. O que vocês decidirem que for ruim, minha ação vai desvalorizar. É o meu capital, é o meu dinheiro. E eu sou sócio seu, eu sou sócio desta empresa. Então, esta empresa me interessa. Então, eu quero participar mais ativamente, porque se eu não gostar de alguma coisa, eu vou vender minhas ações. Mas eu quero saber antes se eu não vou gostar de alguma coisa do que só saber depois de muito tempo. Então, é essa a lógica que deve mobilizar os acionistas. Eu acho que é algo que pode parecer ainda muito distante para muita gente, mas eu acho que esse é o caminho natural da evolução da Bolsa de Valores no Brasil. Nós chegaremos ao estágio de maturidade dos Estados Unidos. Vai levar tempo, mas alguém tem que começar, né? Então, a gente, quando vê, de alguma forma, alguma mobilização que tenha havido na Petrobras, que esteja havendo agora com o IRB, né? Essa mobilização agora que você está tentando startar também na Oi, acho que tudo isso são coisas que vêm para somar uma grande mudança que é necessária, que já passou da hora da Bolsa de Valores brasileiras melhorar, né? E a melhora começa com cada um de nós, né? A mudança começa em nós. Eu creio que somente o acionista se reunindo, ele vai conseguir saber mais da empresa que ele está investindo. Perfeito. Porque hoje o acionista da Oi ele está marginalizado. Ele está ali na periferia e ele vive de informações da empresa. E eu sei que tem muitos acionistas que colocou 100% do que tinha na empresa Oi, que hoje está assim, numa situação chega a ser desesperadora. A pessoa, de repente, juntou dinheiro durante anos, investiu tudo numa única empresa. E ele conta como única fonte, às vezes, as notícias que são espalhadas pelas mídias. O investidor depende das notícias do Lauro Jardim para saber o que está acontecendo lá dentro. Igual, eu vejo muitos analistas falando que, olha, em geral falando, a Oi, o final daquela negociação que a Oi fez com o BTG foi pior do que o planejado, porque ela tinha intenção de vender 51%, vender o controle, e ela ficaria com 49%. Depois entrou a Globenet, baixou para 42,1% de participação da Oi, e depois caiu mais, caiu para 38%. Até o Ricardo Schweitzer fala que uma frase, né, que o BTG espremeu a Oi. Uhum. Então, como é que o acionista vai saber se o BTG de fato espremeu a Oi nessa negociação ou não? Uhum. Quem tem mais condição de saber isso de fato é o presidente da empresa. Sim. E quem está de fora, ele vê a coisa por uma lógica. Por exemplo, na lógica dos analistas, o BTG espremeu a Oi na negociação. Mas pode ser que a realidade não seja essa. Sim. Por exemplo, quando eu faço a minha leitura, eu observo que a Oi detinha 42,1% da Vital.
e ela aceitou, através de intensas negociações com o BTG, reduzir essa participação por 38%, ou seja, teve uma redução ali em torno de 4%. Mas mais importante é o que ela ganhou em troca, porque a Oi, desde o início dessa operação de venda do controle para os fundos geridos pelo BTG, a Oi já tinha um contrato especial, onde ela já detinha um valor, ela poderia contratar a fibra da Vital por um valor mais baixo. Vamos supor, se cada provedor for contratar a fibra da Vital, vamos supor que ele vai ter que pagar lá R$20 por conexão. Pessoal, você não vai precisar ter a sua infraestrutura, mas você pode usar a minha capilaridade, a minha rede, você vai pagar aí R$20 por cada conexão que você fizer, cada cliente que você adquirir. Esse seria o preço para os outros provedores. Mas a Oi, como ela já era parceira do BTG, nessa participação em capital, ela já detinha um preço de exclusividade. E depois o Rodrigo Abreu conseguiu, através dessa diminuição de 4% na Vital, melhorar mais ainda esse acordo. Então, ou seja, na minha leitura, ele trocou um dinheiro que a Oi só teria lá no IPO da Vital, ele trocou esses 4% da Vital por um preço... fluxo de caixa. Isso, ou seja, ele está trocando um dinheiro que entraria lá em 2025 por um dinheiro que vai fazer falta para a empresa agora. Sim. Porque ela já tem, se me fala a memória, já chegou a 4 milhões, né? De casas conectadas. Então, ela já começa a ter uma margem maior nisso agora, por conta dessa negociação com o BTG. Mas e aí, qual que é a conclusão? Espremeu ou não espremeu nessa negociação? Então, até quem não conhece esses detalhes não sabe. Pois é, somente o CEO para saber disso. Isso. Então, o acionista ele precisa desenvolver essa mentalidade de sócio da empresa, entender a necessidade disso, necessidade que envolve os acionistas em se reunir, para ele poder ter mais informações dessas negociações que a empresa faz. E não ficar aí na periferia, dependendo de informações que a mídia circula. Perfeito. Ricardo, muito obrigado. Estamos já com 1h22 aqui. Obrigado, Clóvis. Te agradeço de coração pela disponibilidade, certo? E sempre que quiser, se posicione, faça manifestações aqui na página do canal, estimule a participação do pessoal e vamos em frente. Eu acho que é isso. O investidor ele precisa adquirir essa postura de sócio e é isso que você está provocando também aí com sua atitude e parabéns uma vez mais pela capacidade de tomar decisões. Obrigado. Um forte abraço, fica com Deus, tudo de bom. Tchau. Muito bem, pessoal. Eu aproveito também para agradecer a todos vocês, desejar um excelente sábado a todos, fiquem com Deus e vamos, a nação rubro-negra, fazer votos para que a gente consiga aí, na tarde de hoje, ganhar a Taça Libertadores da América. Um ótimo jogo para todos, um ótimo sábado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.